eu vou apenas sinalizar rapidamente algumas leituras que eu entendo como necessárias. Não sei qual é o horizonte que nós temos, 13, porque às 14 já tem outro, então para mim meu limite pessoal é 13. Podemos estabelecer esse Charles também. Então, nós temos 1 hora para fazer essa conversa. Eu não vou entrar em elementos muito da interpretação, eu vou citar então alguns elementos da regulação da formação. E imagino que Charles Soraya vai falar mais especificamente do ensino de história. Nós passamos o ano na Faculdade de Educação, 2015, discutindo o significado dos 180 anos de história da formação de professores, tomando como referência o ano de 1835, que foi a criação das primeiras escolas normais. E no próximo ano nós pautaremos em um conjunto de atividades a discussão sobre o significado dos 20 anos da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que nós conhecemos sempre por essas três letras, Lei de Diretrizes e Bases, mas não podemos esquecer, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cada uma dessas palavras merece um seminário de bases. Só diretrizes e bases já dá um seminário inteiro. Só educação nacional já dá outro seminário. Então, não estamos lidando com pouca coisa. Eu chamo a atenção, eu gosto sempre, em todas as ocasiões, em todos os lugares onde eu vou, em fazer algumas distinções conceituais. Não vou fazer isso aqui porque em algum texto que eu vou indicar ao final, isso está explicitado. Eu espero escrever e ser lido. Não escrevo para cientistas da educação, eu escrevo para alunos da graduação que se formam professores. Então, meus textos todos têm uma característica muito didática, por isso mesmo eu não tenho quase nada de peso da pós-graduação e daquilo que o Lattes valoriza. Opção minha. Escrevo muito material didático, tá? Vou mais nessa direção. Então, um primeiro conjunto de distinções que eu faço é entre ensino, instrução, educação e formação. Se for em qualquer dicionário, vai tratar tudo como sinônimo, mas não são a mesma coisa. Não está aqui. Outro conjunto de distinções que eu faço, só para chamar a atenção para o campo, docência, vem de docer, ação de ensinar, tal, exercer o magistério. Magistério vem de magister, aquele que exerce autoridade moral, intelectual e doutrinal do alto clero da Igreja Católica. Apenas para chamar a atenção para o fato de que grande parte do discurso da educação, mesmo no campo do Estado republicano laico, guarda forte herança do discurso religioso. O livro que eu indico para tratar disso de modo extremamente didático é o Émile Durkheim, A Evolução Pedagógica. Ao analisar a história do ensino médio francês, ele traz elementos fundamentais para discutir aquilo que nós chamamos hoje de forma escolar. Tem a mesma origem de magistrado, magistral, magna, magnífico, mestre e tal. Corpo docente. As discussões sobre efeito escola e efeito professor têm mostrado que é claro que o professor é um sujeito, ele deve ser autônomo, ele deve ser diferente, ele tem subjetividade. Mas quanto mais a escola dá conta de pensar como conjunto aquilo que é sua tarefa, maior é a probabilidade de ela dar certo. Educação não é coisa que se deixa ao arbítrio individual. Ela é uma prática social e se nós não dermos conta de estabelecer na escola diretrizes claras acerca desse trabalho que é coletivo, cada um atira para um lado e o resultado será um pouco de soma zero. Professor é a profissão daquele cujo ofício profissional é uma crença, não se trata de uma crença religiosa. O fundamental aqui, primeiro, mostrar como é que ainda forte entre nós a ideia do magistério como sacerdócio, mas não é essa perspectiva minha, é óbvio.
Mas se eu não acreditasse no que eu faço, eu deveria, por uma questão ética, abandonar a profissão. No campo do conhecimento, no campo das práticas pedagógicas. Um conhecimento sobre o qual deve se constituir uma autoridade. Quanto maior for o protagonismo que o professor der ao aluno, quanto maior for a autonomia que o professor der ao aluno, maior deverá ser a capacidade dele de ser aquilo que eu vou contar outro texto para vocês no final como referência, um mediador cultural na escola. Eu trabalho com a ideia do mediador cultural na escola. E quanto maior é a autonomia, repito, maior deverá ser a autoridade dele como alguém, um profissional do campo da educação. E não se confunda de cara autoridade com autoridade. O que eu quero chamar a atenção aqui? Da dimensão normativa às bases legais. Leis, decretos, pareceres, resoluções. Significa tentar responder a seguinte pergunta. O que é que estabelecem as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores? Um outro elemento que não vai dar tempo de discutir, mas fica como apontamento para uma necessária discussão, é uma reflexão sobre a dimensão da prática cotidiana, a formação e exercício da docência e aquilo que se chama condição docente. Membro de um grupo de pesquisa chamado PRODOC, Núcleo de Pesquisa sobre Condição de Formação Docente, chama a atenção sempre para o fato de que não é por acaso que condição, o nome do grupo, vem antes de formação. É impossível discutir a formação docente sem discutir a condição docente. E nesse caso seria perguntar o que significa formar professor hoje? Nós que no Brasil estamos, em termos de organização escolar, há pelo menos 180 formando professores, o que significa formar professor hoje e o que significa ser professor hoje? Primeira coisa que é preciso que a gente volte a ela, na Constituição de 88. E tudo que ela significou em nome da Constituição Cidadã, 2 anos atrás, discutimos amplamente isso, 25 anos de Constituição Cidadã e tal. Naquele capítulo relativo à educação, ela estabelece a necessidade de uma lei que própria e trabalhe a especificidade da educação escolar. Então, algum tempo depois, não dá para entrar na discussão dos embates e disputas, mas é fundamental dizer, temos de 1996 uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. O primeiro artigo dela não define o que é educação, mas diz, educação está em tudo quanto é lugar, na vida familiar, religiosa, no trabalho, nos movimentos sociais e tal. Está em todos os lugares. Essa lei regula, disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Essa lei trata, portanto, da regulação do sistema de ensino ou dos sistemas de ensino. Diz que ela tem que estar ligada no trabalho, à prática social e tal. A educação escolar compõe-se de, isso que é importante, educação básica, e o conceito de educação básica não é pouca coisa, 3 etapas, infantil, fundamental e médio, e educação superior, graduação e pós-graduação. Essa lei diz que cabe aos cursos de licenciatura, melhor dizendo, a formação de docentes para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior, curso de licenciatura, graduação plena, etc, tal. Não há a exigência de licenciatura para a docência no ensino superior. Mas aí nós temos um problema bastante grave interno de nós, inclusive no Brasil como um todo. Porque nossa tradição de formação acadêmica faz graduação, bacharelado, mestrado, doutorado e de repente faz concurso de professor e vem para a universidade para formar professor. E a única experiência de sala de aula que tem é ter como aluno. A não ser por um desiderato próprio, esse professor formador de professor de educação básica não teve como objeto, parte da sua formação, a discussão sobre educação. Não quer dizer com isso que quem faz licenciatura será melhor professor do que quem não faz. Trata-se de tomar a discussão por objeto, investimento. Não se forma professor. Docência não é dom, vocação. Docência é formação. Quais são os elementos que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Leitura necessária. Promulgada a LDB foram pelo menos 5 anos de muito debate, mas muito debate.
Esse decreto 3.276, pouca gente conhece, tá? Notem ele aí, porque ele dispõe sobre a formação em nível superior. Ele é meio esquisito, recebeu um bombardeio da Ampeg na época, como ele não foi... como ele não foi sancionado, suprimido, deletado. Não foi deletado, ele continua válido, enfim. Revogado. Continua, portanto, válido. Eu exploro no texto que eu vou indicar a opinião aqui. Resolução, aqui para vocês que estão no coletivo, e mesmo para quem já se formou, para quem é professor, chama atenção para essa resolução CNE-CP. Lembrando que o CNE tem duas câmaras, Câmara de Educação Básica e Câmara de Ensino Superior. Quando a matéria diz respeito ao ensino superior, ela é votada lá. Quando é da educação básica, é votada na outra. Formação de professor está no ensino superior, que diz respeito à regulação da formação, mas está também na educação básica, que diz respeito à formação de profissional para. Portanto, quando vem CNE-CP, significa Conselho Pleno. É o resultado das duas câmaras deliberando sobre essa norma. Essa resolução CNE 1 de 2002 institui diretrizes curriculares nacionais para a formação tal. É preciso ir, ler e reler, mesmo quem já acha que conhece suficientemente, volta em um documento curto de 7 páginas, mas não deixe de ler o parecer que a fundamenta, que é esse parecer CNE-CP 9 de 2001. Tem uma excelente discussão sobre formação de professores. É a síntese para aquela época do que é que se debatia sobre formação de professores. E a outra é a resolução CNE-CP 2 de 2002, que institui a duração e a carga horária, e naquela época instituía então a duração de 2.800 horas, e como coordenador do Colegiado Especial de Licenciatura entre 2004 e 2008, depois 2010, 12, eu fui um interlocutor pela Faculdade de Educação, entre todos os colegiados de curso da UFMG, na montagem dos currículos como estão hoje. Estamos às voltas agora com a rediscussão, porque há uma nova diretriz. Não deixem de ler o parecer CNE 28 de 2001, que é uma aula sobre modos recentes, formatos recentes de organizar a nossa licenciatura. Mas é claro que esse recente, se ele foca ali nos anos 70 para cá, ele volta lá nos anos 30, quando começou o famoso formato 3+1. A resolução CNE-CP 1 de 2006 é a resolução que institui as diretrizes para o curso de graduação em pedagogia. Também leiam o parecer 5 de 2005, que é o que dá fundamento a essa resolução, que foi extremamente polêmica, porque a partir de então os cursos de pedagogia passaram a assumir a tarefa de formar o professor para a educação infantil em séries iniciais, aquilo que até então era a tarefa da escola normal. E o que nós temos de novo? Nós temos essa resolução 2 de 2015, agora, de julho de 2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduandos e cursos de segunda licenciatura e para a formação continuada. Só vou deixar para comentar rapidamente algumas diferenças fundamentais que eu vejo entre a resolução 1 de 2002 e esta resolução aqui. Nos textos que eu vou apontar, eu trato disso aqui, então não vou explorar aquilo que eu considero que são elementos inovadores dessa base normativa para a questão geral da formação de professores no Brasil. Não vou tratar disso aqui. Quero chamar a atenção para a condição docente e a condição docente. Meu núcleo de pesquisa é esse. Então, o que é a condição docente? Fundamento que nós temos que tomar por referência para discutir a formação. É o Estado real que determina, na ordem econômica, social, política, cultural e ideológica, os modos como a prática pedagógica é realizada. Sem tomar isso na diversidade e da desigualdade dos nossos sistemas de ensino, nós não conseguiríamos discutir o que é formação de professores.
de nenhum campo do conhecimento, nem da história especialmente. Chama atenção para a variação interna das condições da docência. Eu chamo de vertical, não sei se adequadamente, porque quando nós analisamos nosso sistema de ensino, nós temos que ir nas escolas de educação infantil, aos programas de pós-graduação. Uma outra dimensão é pegar o ensino de dimensão horizontal, das escolas de nível internacional, cujos pais podem pagar 6 mil de mensalidade, às escolas que estão nas periferias urbanas e nas distantes periferias rurais, em que a escola muitas vezes está a 100, 200 ou mais quilômetros da sede do município. Não é a mesma coisa, óbvio, administrar a rede escolar de Belo Horizonte, que não tem região rural, e administrar a rede escolar de Montes Claros, João Pinheiro, Montizeiro, porque as escolas estão a uma distância muito grande. Condição docente e condição discente. Assim como a condição docente é fundamental para pensar a formação de professores, a condição discente, que é a condição objetiva de vida dos públicos escolares, fundamental para se pegar o ensino na escola. Uma coisa é ter um público que, como o Pierre Bourdieu bem analisa, vem de posse de um capital cultural que encontrará nas escolas de excelência condições objetivas para ampliar esse capital cultural. Coisa diferente é pegar uma escola fragilizada que trabalha com um aluno que, não tendo posse de capital cultural nenhum, terá poucas possibilidades de ampliar esse capital cultural numa rede escolar frágil. Repito, nosso sistema escolar é simultaneamente diverso e desigual. Ele tem que ser lido, portanto, à luz das características socioeconômicas e culturais da sociedade brasileira, para que a gente dê conta de interpretar os elementos internos à escola, aos processos de escolarização, à luz desses elementos externos à escola. Há limites externos, portanto, que eu não vou falar dele aqui e tal, passo apenas. Ao meu juízo, a principal explicação hoje da questão passa pelo valor do diploma, tanto no mercado de bens econômicos, salário, quanto no mercado de bens simbólicos, econômico, ou prestígio. Esse segundo elemento eu tenho dito que tem sido mais importante do que o primeiro, porque em termos econômicos essa é uma profissão que nunca foi tão bem valorizada entre nós, a não ser alguns poucos momentos da nossa história. Mas a figura do mestre e a figura da mestra, que era uma figura de prestígio até pouco tempo, é uma figura definitivamente abalada. Então, mais do que o baixo valor econômico do diploma, eu entendo que nas condições gerais de docência é a perda do prestígio do professor o que mais abala, o que mais provoca um abalo das condições de funcionamento da nossa escola. Limites internos da escola, tal. Quero chamar a atenção aqui para essas questões. Condição docente de educação pública. Quais são as implicações disso para a oferta de educação pública, gratuita e universal? Porque o público do topo da pirâmide social pode pagar por aquilo que entende que é a qualidade da educação. Mas nós lidamos aqui principalmente na esfera pública. Quem é o público a quem nós dirigimos quando falamos de educação pública? Baixa atratividade da carreira. Uma professora formada aqui na História, ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação, pós-doutorado recentemente com Maria Alice, publicou um artigo que eu vou indicar para vocês. Ela pegou os alunos, os colegas dela que entraram no curso de História no ano 2000 e que saíram habilitados na licenciatura em 2004. Ela mapeou a trajetória de cada um deles. E dos 34 que se formaram em licenciatura, ela encontrou 3 na sala de aula. História, dos colegas dela da licenciatura em História que entraram em 2000 e saíram em 2004. Então, a baixa atratividade da carreira. Licenciados que não se tornam docentes. Essa era uma suspeita que a gente já tinha aqui há muito tempo. Eu li na imprensa que o José Marcelino da USP de Ribeirão Preto tinha publicado um livro, ele da física, que ele tinha quantificado isso a partir de Minério. E ele diz, exceto em física, nós não temos falta de professores.
todos os nossos cursos de licenciatura dão conta de formar professor em condição suficiente para atender nossa demanda. Aí nós chamamos ele aqui, ele veio, fez uma participação e ele trouxe os dados, apontou, tem artigo. Quer dizer, o problema nosso é que nós formamos professores cuja maioria não terá sala de aula como destino ocupacional. Um problema extremamente sério, que é o adoecimento do edifício da docente. Uma aluna minha do mestrado em educação defendeu a dissertação dela sobre abstinência terrível, apague, absenteísmo docente na rede municipal de Belo Horizonte. Quando ela me apontou os dados de licença médica, eu fiquei horrorizado. Tá? Então, o problema não é problema de pessoal, é problema de saúde ocupacional. Nós temos gente da educação que pesquisa isso, nós temos uma professora na Faculdade de Educação de Medicina que estuda saúde ocupacional. A docência está entre as profissões que mais têm afetado a saúde dos trabalhadores. O tempo todo nós vemos na imprensa o quanto que profissionais experientes não têm dado conta do trampo e têm abandonado a sala de aula. São problemas extremamente sérios que temos discutido há muito tempo, temos estudado há muito tempo e tem sido muito difícil fazer face a eles. Na minha discussão, eu entendo que a formação de professores tem uma dupla dimensão. Uma dimensão que é intelectual, e aponto o que é isso, e uma dimensão ética e moral. Moral é uma palavra abominada, sobretudo a partir da crítica severa que se fez do autoritarismo e tal. Eu digo, quem não gosta da palavra moral, use a palavra ética. Não podemos tirar essa discussão da formação. E o que é que significa, então, pensar na dimensão ética da formação de professores? O que eu vou apontar aqui? São essas indicações para a leitura. Então, quero escrever para que todo mundo leia, tá ok? Deixa eu me permitir então fazer uma propaganda. Esse livro, Formação de Professores em Condição Docente, ele brotou de uma experiência nossa do PIBID, a mais rica experiência de formação de professores que eu conheço recentemente. Muitos de vocês aqui são PIBIdianos, não é isso? A experiência nossa de 2011 e 2012, na experiência nossa, nós convidamos aqueles que foram falar para nós estudantes, professores, coordenadores da UFMG do PIBID, professor da escola básica que recebe nossos alunos do PIBID, todos aqueles que foram falar para nós, o que nós chamamos de Círculo de Estudos PIBID Prodoc, que era uma última sexta-feira do mês, nós convidamos o autor para escrever um texto. Qual era a exigência? Escrever para estudantes da graduação. Não era escrever para especialistas em educação, era escrever para estudantes. Eu gostei muito de organizar esse livro. É publicado pela nossa editora UFMG. Recomendo. Aí eu escrevi 2 textos, um que é a dimensão normativa e desafios atuais da licenciatura, que é isso que eu estou falando, e um outro que é explorar o que eu chamo de os profissionais do ensino como mediadores culturais na escola. E um outro texto que eu recomendo, podem mandar para mim o e-mail que eu mando para vocês, que é esse foi publicado na Educação, no Educar em Revista, As Licenciaturas na Atualidade, Nova Crise. Posso mandar esse aí, e posso mandar outro no qual eu também faço aquela distinção conceitual, ensino, instrução e educação, e particularmente um que eu chamo de dimensão formativa do trabalho. Portanto, é muito mais um roteiro de leitura para dizer para vocês, se querem discutir licenciatura, necessariamente precisa discutirem essa dimensão normativa, lendo não apenas o instrumento normativo, diretrizes, mas leiam os pareceres que lhes deram fundamento. Só chama atenção para 2 elementos fundamentais entre a resolução de 2001 e a de 2005 agora. Na resolução de 2001, que é um texto curto de 7 páginas, aparece 27 vezes a palavra competência. Então, quem elaborou aquela resolução estava ligado a essa dimensão da competência. Eu tenho colegas que arrepiam quando falam em competência na formação de professores, porque entendem competência como competição. Minha leitura é outra. Minha leitura está em sintonia com o Cury, por exemplo, que eu perguntei ele pouco tempo atrás num evento nosso lá na PAI. Ele voltou lá em Aristóteles para buscar o significado da palavra competência. Enfim, em síntese,
A competência que eu tenho em norte discutindo a formação de professores, quero responder o seguinte: compete ao professor fazer o que quando ele estiver diante de uma turma com 20, 30 alunos de 8 anos, de 10 anos, de 15 anos, terceiro ano, quinto ano, oitavo ano e assim por diante. É o exercício necessário que precisamos fazer para fugir à improvisação, à mediocridade e à improvisação. Ok? Outro elemento então a resolução de 2005 elimina a palavra competência. Portanto, quem estava à frente da elaboração é alguém brigado com a ideia de competência, qualquer que for o significado que se quer dar a ela, e traz, num texto bem mais longo, 23 vezes a palavra interdisciplinaridade. Tá? Eu estou há 3 anos lá no MEC, participando de um grupo de trabalho que está fazendo os referenciais orientadores dos nossos cursos interdisciplinares. Ou questão complicada é essa. Eu costumo brincar lá que já fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa discussão de multi, inter e transdisciplinaridade. Não é uma questão simples, muito menos quando se quer buscar uma base de regulação para miríade de experiências Brasil afora de formação de professores que identificam-se por formação interdisciplinar. Mas o que é? Por que é que aparece tanto aqui essa questão da interdisciplinaridade? Minha leitura é: tentaram fazer umas diretrizes mais sintonizadas com uma proposta de organizar o ensino médio por áreas de conhecimento. E é a tentativa correta. Como construir esse ensino médio com base na organização por área e menos por disciplina, mas como é que vamos formar professores agora para dar conta disso? Essa é uma pergunta-chave. Tá? E é um desafio fundamental que nós temos agora. Se já foi desafiador organizar nossos cursos no FMG, submetendo todos eles à resolução 2 de 2002, passando todos para 2.800 horas, porque muitos tinham 2.200, 2.600, nosso baita desafio agora é como submeter nossos cursos à nova resolução, que significa aumentar 400 horas. Passa de 2.800 para 3.200. E a nossa questão agora é: vamos nos contentar em aumentar 400 horas no curso, ou teremos a chance de repensar efetivamente a nossa licenciatura? É isso que eu tinha para dizer para vocês, como início. Pode fazer o debate que nós vamos agora? Não, porque senão acho que a gente ouve chaves. Então vamos convidar o professor Charles Manguini com a nossa mesa. Muito bem, também quero agradecer o convite. A gente tem que também elogiar essa iniciativa quantas vezes forem possíveis. Certamente eu saio daqui e vou dizer isso para os alunos da geografia também, embora eles tenham lá uma ou outra articulação, mas essa dinâmica, essa autonomia, a universidade ainda, em vários momentos, tem regulado a vida dos estudantes. Eu tenho feito esse debate aqui e ali, e há quem pense que a universidade tem que criar uma agenda cultural para os estudantes, né? Eu discordo, acho que os estudantes têm que criar a própria agenda, inclusive tem interrogado as instituições, né, os partidos, os sindicatos, etc. Então acho que isso é bastante pertinente e condiz com o que tem se passado no Brasil nos últimos tempos. Eu estou coordenador do PIBID, tem outros colegas lá da Faculdade de Educação que ocuparam esse mesmo lugar, e o que eu vou dizer tem os limites da minha percepção, até onde eu sei, né, do PIBID e do que eu vi, evidentemente. Então, falar do PIBID nacionalmente, inclusive, é mais complicado ainda, porque eu fiz uma colinha aqui. Hoje tem 284 institutos de educação, né, de ensino superior, que tem PIBIDs. São cerca de 90 mil bolsistas e são aproximadamente 5.600 escolas públicas. Então, o que se passa dentro desses outros PIBIDs não me
difícil de dizer, inclusive dentro do próprio PIBID aqui da Faculdade de Educação, que são 19 áreas, cerca de 300 bolsistas. Então é um universo. A gente tem uma dinâmica, evidentemente, que nos permite fazer trocas, poder conversar, concordar, discordar. Né? Então eu venho falar um pouco desse universo que eu conheço muito daqui. O PIBID está situado na Faculdade de Educação. Eu digo isso porque a norma, a regra nacional é que os PIBIDs eles sejam responsabilidades das pró-reitorias de graduação. Aqui na UFMG, um grupo de professores da Faculdade de Educação reivindicou a coordenação do PIBID lá para a Faculdade de Educação. Quem tem essa prerrogativa, esse acúmulo, né, esse patrimônio, quem tem um investimento em pesquisa, quem conhece as escolas públicas, enfim, tudo isso que o João já falou também, é a Faculdade de Educação, então foi para lá. Isso a partir de 2007, começou com um número pequeno de professores, acho que 2 ou 3 áreas, e a perspectiva é que isso fosse crescer. A política tem sido esta, não é? Quer dizer, a política era esta até esse ano, e posso falar disso também, mas dessas 3, 4 áreas iniciais, como era a política da CAPES, poderia crescer. Nós temos esse universo de aproximadamente 300 bolsistas da UFMG, são 19 professores da UFMG que coordenam essas 19 áreas, e tem aproximadamente 20 escolas, que são parceiras da faculdade, do PIBID, da Faculdade de Educação. Tem outras instituições de ensino superior que tem PIBIDs com 1.500, 1.000, 2.000 e assim por diante. Nós conseguimos chegar nesse número até agora. Bom, o PIBID, ele, até onde eu entendo também, é resultado de um processo de reivindicação de setores da sociedade, da universidade, de grupos de pesquisa. Ele tem se debatido já há alguns anos sobre a formação inicial, sobre os estágios dentro das licenciaturas. Na Faculdade de Educação a gente se debate, né? Eu posso falar disso detalhadamente também. Em que o PIBID pode contribuir para o debate em torno da formação dos licenciandos quando eles têm por obrigação cumprir a grade curricular de estágio? O PIBID não é estágio, embora pareça, embora tenha colegas que falem assim, como é que é o estágio lá no PIBID? Você não é estágio. Isso é recorrente, né? Aluno pensa isso, vai para a escola, o percurso, o destino, as relações são muito parecidas. E, embora o ex-coordenador geral do PIBID no Brasil, o Helder Eterno, insiste, né? Não é. Muito bem. Eu trouxe aqui alguns números de 2009. Eram 43 institutos de ensino superior e hoje são 284. Teve um crescimento, né? Inicialmente, de 2009, era 266 escolas, hoje são quase 6.000 escolas. Então, nesses 6 anos, teve um crescimento gigantesco, né? Bom, deixa eu pensar uma coisa aqui. Existem umas questões que a gente tem se perguntado na Faculdade de Educação. O que no PIBID se faz que não se faz nos estágios? Por que os alunos do PIBID, não vou dizer todos, né, mas uma parte deles, inclusive não é um grupo pequeno, nas nossas conversas, nos debates, eles levantam e falam em alta voz como que essa experiência tem sido significativa, ressignificou, se tem repensado a relação com a escola, com a própria disciplina, com o próprio curso, enfim, tem almejado uma carreira pela frente. Então, isso a gente escuta muito, né? Não só aqui. Teve um encontro nacional em Natal, no ano passado, em dezembro, e tinha cerca de uns 4.000 bolsistas de lá, nacional, e isso era de um coral, né, praticamente, com esse tipo de afirmação. O PIBID, bom, isso por si só já é um ingrediente interessante, quer dizer, estudar a escola com o professor, com uma escola parceira, com condições que o aluno
ele assume um contrato, vamos dizer assim, né, que é pactuado um investimento pessoal, intelectual, de tempo. Em contrapartida, tem uma bolsa, que nos estágios isso não aparece. Há quem atribua a remuneração essa dedicação. Eu acho isso bastante perigoso, fazer esse tipo de análise, mas há quem faça e não veja outra alternativa. Inclusive, há quem diga que esse deveria ser o modelo para todos os licenciados no Brasil, que todos deveriam receber uma bolsa. A ideia é boa, não sei se ela é execuível do ponto de vista financeiro, não é? Mas para defender isso, acho que minimamente a gente tem que ter, né, para pensar uma política desse tamanho, para se pensar de maneira séria, no meu ponto de vista, não precisa ter números e isso não pode ser tratado dessa forma. Mas há quem diga que essa é uma preocupação boba também, que o dinheiro tem, que, né, caberia a CAPES e o MEC implantar esse modelo que é de grande sucesso. Recentemente, o velho novo ministro da Educação tem dado entrevistas aqui e ali e apresentou, segundo ele, dados de uma pesquisa do PIBID, que 18% dos PIBIdianos, quando concluem a licenciatura, ingressam na profissão. Isso tem sido debatido aí, serve para nós tratarmos isso também. O que se pensa, o que isso nos diz? Mas no final das contas, essa parceria com a escola, e as escolas têm procurado o PIBID também, né? Nós somos procurados na Faculdade de Educação, manda e-mail, telefone, quer que o PIBID ingresse na escola, ou se já tem que amplie com novas áreas. É da minha atribuição também visitar escolas, ir lá fazer essa primeira articulação. Enfim, é uma dinâmica que é bastante interessante para o formador também. Da minha parte, eu tenho uma experiência longa com a escola pública, né, diferente de outros colegas que fizeram esse percurso acadêmico, e isso diz muito, né? Então, esse trânsito também é bastante rico. Penso que as 19 áreas e os 19 coordenadores, os supervisores das escolas e os bolsistas tem criado uma dinâmica própria de trabalho, de produção de material didático, de aplicação, de sistematização, de publicação, inclusive. Né? Isso tudo está previsto num conjunto de atribuições, né? de orientações do PIBID. E tem se feito muitas publicações. O PIBID tem um acervo grande, o PIBID aqui da Faculdade de Educação. E a demanda, até o ano passado, por participação em congresso era grande, por apresentação de trabalhos compartilhados, trabalhos das mais diversas naturezas. Então, é algo que efetivamente tem essas características que, na minha avaliação de outras pessoas, são bastante positivas. A gente não encontra isso nos estágios, nas disciplinas de prática de estágio. Tem algumas lacunas no que tem se feito aqui. Algumas eu tenho percebido e não são fáceis de preenchê-las. Uma delas, que está prevista no corpo dos textos do PIBID, é a articulação do PIBID, falando, né, PIBID Universidade, com as secretarias municipais de educação e a Secretaria Estadual de Educação. Isso é uma lacuna, isso não se estabeleceu ainda, é uma orientação nacional. E eu digo isso porque eu entendo e concordo que isso é bastante importante, porque esse grupo de formadores, de alunos e de professores de escolas, então, construir esse projeto precisa, e que tem produzido coisas bastante interessantes, tem tido pouco impacto nas redes, junto a outras escolas e outros professores, e tem tido um impacto pequeno, inclusive, na ação de fazer política educacional. Então pensemos, se o PIBID, né, considerando que eu escuto e vejo, que é tão bom, que é positivo, ele deveria ter essa visibilidade e essa força política, essa efetividade na hora de pensar, inclusive para dentro da universidade. O Prograde de vez em quando pergunta, mas quantos são os bolsistas do PIBID? São 300.
Eu ainda não sei se alguém souber me diga, mas quantos são os licenciandos dentro da UFMG? Quer dizer, que contribuição que a gente tem para esses... Né? Há muitos professores que desconhecem, não sabem o que se passa, quer dizer, a visibilidade interna também. A própria pergunta da Prograde é de quem não sabe quantos são, quer dizer, nós temos um problema de fazer política, e não é politicagem, de fazer política efetiva, não é, com esse propósito de alterar o quadro, não é, de aprender, isso nós já estamos fazendo, e os professores, inclusive, eu insisto nisso, que não existe uma orientação mágica do PIBID, você se tornou coordenador do PIBID, logo o que você vai fazer vai ser bom. Isso não se estabelece dessa forma. O sucesso, então, é resultado do envolvimento dessas pessoas, dos bolsistas, do professor na escola, da parceria com a escola, com a direção e coordenação, e também com a professora que deu a FMG. São essas pessoas que fazem isso funcionar. Tem o dinheiro? Tem, mas o dinheiro não faz. Não é? A moeda por si só não faz isso dar certo nesse. Essa é a parte boa do que eu teria para dizer, e que eu acho que nós não podemos abrir mão dessa experiência. Nós estamos num momento, né? Evidentemente, com o PIBID não seria diferente. Nós tivemos esse corte de 9 bilhões e isso impactou todo o sistema educacional. E no PIBID tem chegado da CAPES, desde dezembro tem chegado da CAPES algumas cartas. A de dezembro talvez tenha sido a mais difícil de engolir, tem Gaspi agora, porque não tinha recurso e a CAPES nos orientava a sermos criativos. Então tinha 5, 6 itens nos dizendo como nós poderíamos ser criativos. Chegou a esse nível de... Mas nós temos isso um pouco na nossa experiência docente, né? Os professores não são criativos, eles precisam ser informados, ser bem informados, tem guia do professor faça assim, isso é uma repetição que é depreciativa. Eu leio como uma repetição histórica e depreciativa com essa profissão. Tem exemplos mais variados, né? E com a CAPES, nesse momento, em dezembro, só repetiu isso, com uma maquiagem. E de lá para cá, esse ano nós passamos sem um tostão no caixa. Tinha até algum recurso, mas como trocou o coordenador institucional, teve que fechar a conta do pesquisador e tem que devolver o dinheiro, só que o dinheiro vai, ele não volta. As pessoas são muito lúcidas, inteligentes, não conseguem discernir que uma nova conta com caixa gerado, com 300 pessoas, 400 no total. Assim, então nós passamos o ano sem dinheiro para comprar um lápis. Né? E nesse ano, no decorrer do ano, tem chegado as cartas que não vão incorporar nenhum novo estudante. E ontem chegou, ontem às 10 horas da manhã, mais uma dizendo que aí era oficial, era uma carta da CAPES, porque, só um parênteses, o PIBID nacionalmente se organizou nos estados, tem os fóruns estaduais e tem um fórum nacional hoje que nos representa, está lá em negociação com a CAPES. Dia 8 tem mais uma reunião. Então a cartinha de ontem dizendo que vão cortar 278 milhões dos 480, que é o que está previsto, e tem uma lista lá de medidas que só vem precarizar, e isso tem dado certo, vamos dizer assim. Do nosso lugar aqui há um grande desconforto, porque como é que nós impactamos lá, né? A gente manda carta, manda e-mail, manda baixo assinado, posta no Facebook, entra não sei aonde, quer dizer, como é que está lá. Essa distância é algo que tem causado, eu vou falar assim, uma certa crise nas pessoas também, né? Essa fraqueza de intervenção nessa política. Então isso está colocado no PIBID, é lamentável esse quadro todo, né? É lamentável também para além do PIBID, né? Eu não sei como é que está o tempo aí. Eu acho que são essas as questões, sabe? Eu acho que a universidade acertou muito em incorporar esse programa. Eu espero
de verdade que esse cenário, nós todos, né? Que esse cenário se altere. Curiosamente, são 2 anos bastante distintos, né? 2014 e 2015, do ponto de vista de fazer e pensar a política e as justificativas, certo? E os economistas mais especializados vão falar que as coisas vão melhorar, mas ainda vão piorar um pouco antes. Então, vocês têm escutado isso? Então, eu não estou otimista não, para falar a verdade. Eu espero que, mas é um espero meio assim, fraco, né? Uma das coisas que eu penso que o PIBID, informalmente, ele tem tido algumas ações também junto aos movimentos sociais. Tem bolsistas, os que eu conheço, né, participam de movimentos sociais mais diversos, tem interrogadas políticas do município, do estado, do governo federal, do tarifa zero, tem se discutido sobre mobilidade urbana. Acaba que a experiência coletiva, e por conta da trajetória das pessoas também, tem possibilitado discutir a sociedade. Embora essa pauta tenha sido pouco posta, pouco apresentada, né? A nossa agenda para discutir a sociedade tem sido limitada. Eu insisto nisso. Né? O mundo está explodindo e a gente está discutindo algumas questões que inclusive poderiam ter, né, como estabelecer alguma conexão, mas não. Nós temos decidido tratar pouco essa problemática do mundo e não deveria ser diferente, né, quando a gente vem pensar em educação. Então, o PIBID deveria fazer efetivamente, de maneira formal, esse enfrentamento com as questões da sociedade. Acho que é isso. No mais, repetir um pouco da minha parte, né? Eu anotei aqui tanta coisa. Como, por exemplo, a pauta de 10% do PIB para a educação, questões relacionadas à gestão democrática, a própria base nacional comum, né, curricular, as lutas dos professores. Eu tenho insistido como que a gente aprende uma história da educação sem pessoas, só a partir dos marcos legais. Isso é uma lacuna na formação dos licenciados. Eles pouco conhecem o que são os direitos trabalhistas, né, dessa profissão, o que são as lutas sindicais. É uma lacuna perigosa. O aluno não sabe diferenciar sindicato patronal de base, não sabe o que é plano de carreira, né? Ele sabe o que é sujeito sociocultural, mas isso não implica essa parte bonita da história da docência. No mundo e no país. E o mercado também tem se discutido pouco. Lembrando do Nozella, falo que o poder não está na escola, né? Tem que aprender onde ele está para ter um enfrentamento mais efetivo. São questões da minha parte, de outros colegas, não são de todos, eu não estou falando por todos aqui, não tem essa pretensão. Mas é uma aproximação que se passa ali na educação, embora isso também não seja consenso. Né? Então, obrigado.